A paz do Senhor a todos os irmãos. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Sendo assim, nós estamos aqui por esta razão, pela bondade e misericórdia de Deus. Quero convidar você para abrir juntamente comigo a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João. Eu sei que às vezes alguém confunde em carta de João ou evangelho de João. Quando se fala evangelho é logo é o quarto livro do Novo Testamento. Agora quando fala epístola ou carta do apóstolo João é lá no finalzinho. Então é evangelho segundo escreveu João, capítulo 8. Sou grato a Deus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos na casa de Deus, pela vida do pastor, que confia em nós mais uma vez essa responsabilidade, debaixo da graça e da autoridade de Deus. Novamente quero parabenizar as mães. Sabemos que não vamos encontrar isso na Bíblia, mas a Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, nisso pensai. Então esse dia é bom pensar, bom meditar. Sou grato a Deus pela vida da minha mãe, já com 80 anos de idade. E Deus tem me dado esta tão rica oportunidade de ter ela sempre comigo até esse dia de hoje. Evangelho de João, capítulo 8, texto bastante conhecido, que diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, e puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra contra ela. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. E quando ouviram isto, foram se retirando um a um, e começaram pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. E Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Podeis assentar, irmãos, na presença de Deus. Deus abençoe a conduta dos irmãos pela referência à palavra de Deus. Meus irmãos, sabemos que dentro do judaísmo havia grupos de religiosos. Havia os fariseus, havia os saduceus. E principalmente os fariseus eram os que mais se levantavam para afrontar Jesus. Porque eles olhavam para Cristo, olhavam para Jesus, como Jesus não veio da forma que eles esperavam, então eles duvidavam da deidade de Cristo, ou seja, da autenticidade de que Cristo era o Messias, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Então eles procuravam formas de interrogar Jesus, mas não para aprender com ele, mas sim para mostrar que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, que Cristo era uma farsa, que aquele Jesus que estava ali não era verdadeiro. E a Bíblia fala que numa ocasião agora em qual nós lemos, os escribas e os fariseus apanham uma mulher em adultério, e logo levam esta mulher para Jesus. Como nós lemos o texto, ele diz que eles levam como uma armadilha
para agora pegar Jesus contra a lei. Por que como armadilha? Porque eles estavam entendendo, vivenciando ali, que Cristo, ele era uma pessoa especial e diferente. Eles imaginavam que pegariam Cristo nessa armadilha, porque eles sabiam que Cristo, de forma alguma, mandaria que esta mulher viesse ser apedrejada. Porque eles estavam entendendo que Cristo era alguém que pregava misericórdia. Era alguém que olhava para o mais vil pecador e de forma alguma o condenava e de forma alguma o desprezava. Muito pelo contrário, ele dava uma oportunidade. E agora eles disseram assim: não, agora nós vamos pegar Cristo, porque esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda que tais sejam apedrejadas. E esses homens, eles seguiam a lei de uma forma cega, ou seja, com uma venda nos olhos, tentavam seguir a lei, sem entender os propósitos da lei, mas seguiam pela letra e não pela espiritualidade da lei, mas sim tão somente pela letra. Como que estivessem com uma venda nos olhos. E eles levam esta mulher próximo de Cristo, dizendo: olha, essa mulher deve ser apedrejada segundo a lei de Moisés. E tu o que dizes? Eles declaram a lei, o que tinha que ser feito. Só que agora eles interrogam a Cristo e ficam esperando uma resposta de Cristo. Mas por que eles não apedrejaram se a lei dizia isto? Porque a intenção dele era tramar uma armadilha para Cristo, provar para todos que estavam em sua volta que Cristo era uma farsa. De uma forma ou de outra, tentavam pegar Cristo de alguma forma. Mas quem é que pode contra a palavra? Quem é que pode contra a verdade? A Bíblia diz: quem foi seu conselheiro? Ou quem esquadrinhou os intentos do Senhor? A Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. Quando Deus diz: eu vou dar um de louco hoje aí, Ele começa a criar o universo. E o ser humano vem anos e anos, quebram a cabeça para tentar descobrir. Mas se fosse mais humilde, olhava para a palavra e entendia, ia entender que Deus é criador de todas as coisas, é soberano e sábio acima de qualquer razão humana. E a Bíblia fala que eles insistiam, porque eles perceberam que até o momento Cristo estava em silêncio. A Bíblia fala que naquele momento Cristo, ele se abaixa e começa a escrever sobre a terra, sobre a areia. E eles ali esperando uma resposta, como que se insistissem, dizendo: tu o que dizes? E a Bíblia fala que Jesus toma a palavra e diz: olha, aquele que dentre vós não tem ou não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. Jesus foi contra a lei? Não. Jesus simplesmente quis abrir os olhos de todos que estavam em sua volta e fazer que eles viessem a entender que o propósito de Cristo não era matar, mas sim dar vida e vida com abundância.
ele diz: o Filho do Homem veio achar e salvar o que se havia perdido. E nós vemos que o texto narra que desde o mais velho até o menor começam a se retirar, restando e ficando apenas a mulher e o Cristo. E quando nós olhamos para essa palavra, quantas vezes nós não nos pegamos como os escribas e os fariseus, tapamos e fechamos os olhos para os nossos defeitos e falhas, e começamos a absorver fofocas e calúnias que nós ouvimos de fulano e de ciclano, e com isso começamos a desanimar, a nos entristecer, até mesmo de vir para a igreja dizendo: como é que pode? Mas como é que pode o fulano e o ciclano ser assim, mas está lá agora? E se Jesus fizer a mesma pergunta para mim e para você, será que eu vou ter peito para levantar e tacar a pedra? E quando nós olhamos por essa passagem, nós perguntamos a nós mesmos, ou devemos fazer esta pergunta para o nosso coração: será que eu tenho aprendido com Cristo? Ou eu estou cego como os escribas e fariseus? Tomo apenas um ponto em que eu entendo e que não faço, esqueço dos outros pontos que eu tenho deixado de fazer. Será que eu não tenho olhado para o meu coração, para a minha vida? Será que eu não tenho dado um tempo de olhar para o meu coração e tenho gasto o meu tempo para olhar para a vida dos outros? A pergunta de Cristo para as nossas vidas, o que eu entendo que Cristo quer mostrar para mim e para você nessa noite, fazer com que nós venhamos entender que nós devemos ter um coração e um olhar como o dele. Porque o homem, ele vê apenas aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus consegue enxergar além de muito mais do que isso. Deus consegue enxergar o meu e o teu coração. Lembra daquela parábola onde alguém disse: esta árvore não está dando fruto, vamos cortá-la. Mas o agricultor, cheio de misericórdia, disse assim: não, espera mais um ano, me deixa regá-la, adubá-la, vamos mais dar um prazo para ela, vamos investir mais, palavra nela, semeadura nela. Às vezes somos aptos e bons para condená-lo, mas somos fraquejantes para instruí-la em uma palavra de ânimo e de amor. Somos rápidos para condená-la, mas tardio para amá-la. Somos rápidos para falar mal, acusar e condenar, mas somos nécios e tardios para dar uma palavra de esperança e acreditar que Deus ainda pode mudar a história desta pessoa. Estamos querendo cortar, mas o agricultor, ele quer dar um tempo para ela. Ei, não vamos cortar ainda não. Deixa ela ouvindo um pouco mais aí. Ainda que sentadinha, mas deixa ela ouvir um pouco mais aí. Não desanima dele não, não desanima dela não. Não desanima desse teu irmão, não desanima dessa tua irmã.
Não fica absorvendo esses falatórios vãos e profanos que não nos edifica em nada. Mas absorva a palavra que dá esperança, a palavra que dá graça, a palavra que mostra para mim, que mostra para você que Jesus é amor e misericórdia. Um Jesus que ainda não condena. Você está fazendo apologia ao pecado? Não, estou fazendo apologia ao amor, à graça, o perdão e a misericórdia. Porque nós vemos de forma alguma que Jesus passou a mão na cabeça dele. Não, você está errada, mulher. Mas cadê aquele que te condena? Cadê os teus acusadores? A mulher olha para um lado, olha para o outro. Não tem ninguém. Não sobrou ninguém. E sabe que Jesus responde para ela? Ninguém te condenou, mulher? Eu também não te condeno. E às vezes eu te condeno, eu, pecador que sou, tenho condenado fulano, ciclano, sendo que nem Cristo condenou. Ou sou maior do que Cristo? Jesus disse: não é o servo maior do que seu Senhor. Porque o que se mais ouve nesses tempos são para as pessoas que têm desanimado pelas atitudes de um e de outro. É claro que nós entristecemos, mas não fomos chamados para desanimar e para condenar. Fomos chamados para acreditar e dar uma palavra de que Cristo pode ainda mudar o coração dessa pessoa. Cristo é aquele que não condena, mas nos ensina a deixar o pecado para trás, porque Ele nos ama. Jesus não nos repreende com ódio, mas nos repreende com amor, com misericórdia, não com condenação, mas com esperança de ver as nossas vidas transformadas. Alguém disse: corta a árvore, mas Ele diz: ainda não é tempo de cortar. Ainda não é tempo de desanimar desse seu irmão, dessa sua irmã. Não é tempo de desanimar de você mesma. Porque Cristo diz: porque eu não te condeno. Não desanima não, irmão. Não desanima não, irmã. Cristo continua sendo o mesmo. Cristo certa feita diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Alguém diz: mas na casa desse aí não pode ser. Esse homem aí é um pecador. Como é que pode Cristo ir na casa de um homem como esse? Esse às vezes é o nosso olhar. Mas como que pode? É assim que nós olhamos às vezes as pessoas. É assim que nós condenamos as pessoas, sem olhar para mim mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu quanto justo? Nenhum. Não viu um justo sequer. Só que Deus amor. Deus olha, não tem um que presta, mas eu amo. Vou dar mais uma chance. E como chama essa chance? Cristo. Pastor Vaguinho, não. Cristo Jesus. Cristo não é nome nem sobrenome, mas
significa ungido. Jesus é o nome, o Emanuel, Deus conosco, o Messias é o enviado. Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, o escolhido. E quando nós vemos, irmãos, um paralelo com a história de Zaqueu, não foi diferente. Alguém olhava e não se conformava com a atitude de Cristo, porque todos esperavam Cristo desprezar aquele homem, mas Cristo vai, ainda escolhe a casa dele para fazer morada e pousada. Só que aquele homem escolhe deixar para trás todo o mal, todo o erro. E Jesus disse: olha, a salvação veio a esta casa, porque esse aqui também é filho de Abraão. Ou seja, para a vida desse, Deus também tinha plano. Se você está aqui hoje, é porque Deus também tem plano para a sua vida, para a sua história. Não desista de você, não desista da sua irmã, não desista do seu irmão, porque Jesus não condena ele, e você e nem eu também não iremos condená-lo. Não iremos desistir, não iremos desanimar. Ainda olhamos e vemos ainda aquela conduta, aquele jeito, mas eu olho para mim também, irmãos. Às vezes quando eu olho para uma pessoa está assim assada, eu começo a olhar o meu início, a minha trajetória. Deus teve paciência comigo, Deus não me cortou, adubou ao invés de me cortar. E você também não vai cortar o seu irmão, não vai cortar a sua irmã. Você vai regar o coração dela com o seu amor e com a sua misericórdia. Jesus diz: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Cristo é leve, é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes muitos de nós estamos sendo tomados, irmãos, por esse sentimento contrário, o sentimento de fariseus e escribas da época, que queremos fechar os olhos para as nossas falhas e enxergar tão somente as falhas dos outros, e com isso só absorvemos em nosso coração coisas ruins, nos tornamos pessoas mesquinhas, pessoas sem graça, que não dá prazer de estar ao lado, porque a única coisa que se escuta é: porque você viu, porque você ficou sabendo. Que nada, eu quero saber da palavra, aprender aquilo que Cristo nos ensinou, porque é a palavra que me edifica. Fofoca não edifica ninguém, queda do irmão não edifica ninguém. O que edifica é aquele que se levantou, que se converteu. É isso que nos enche de alegria. Não é o irmão que caiu, é o irmão que se levantou. O que deve alegrar o meu coração não é a queda do irmão, mas é o sucesso do irmão. O que deve alegrar o meu coração não é a intriga entre os irmãos. É bom, isso tem que me dar tristeza.
O que tem que dar alegria ao nosso coração é você ficar sabendo, os irmãos fizeram a paz, glória a Jesus. Você viu aquele irmão que estava assim assado, falava isso, falava mal, viu como mudou? Glória a Jesus. Porque se for para falar pecado de um e do outro, não vai ficar um. Se for apontar o meu erro, apontar o seu erro, irmãos. Se Deus colocar cada um frente a frente com Ele, irmãos. Agora pode levantar a sua mão se você acha que fica impune diante de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que disser não tem o pecado, ele é mentiroso. Ah, então pode pecar? Não, que Jesus disse: vai e não peque mais. Quando Jesus cura um homem que estava paralisado, já havia 38 anos que estava à beira de um tanque. Jesus cura aquele homem, e ao despedir daquele homem, Jesus disse assim: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Ele repreende com amor, nos alerta do mal que pode nos acarretar pelo pecado. Então, se nós vemos o irmão no erro, nós temos que ter misericórdia, porque o mal está para vir sobre a vida dele, irmãos. Então, o que cabe a nós não é condená-lo nem julgá-lo, é alertá-lo, instruir: irmão, você tem que mudar, porque senão vai suceder algo pior na sua vida. É com amor, com graça e misericórdia. Certa feita, Deus se cansa de ver tanto sacrifício e alerta ao seu povo dizendo: olha, eis que misericórdia eu quero e não sacrifício. Chega de aparência. Antigamente era aceito, quando alguém queria se humilhar diante de Deus, rasgava as suas vestes. Até o momento isso era válido, mas chegou um momento que o povo virou como costume: é só rasgar as vestes e fica tudo certo. Mas Deus diz: eu não quero que vocês rasguem as suas vestes, mas rasguem os vossos corações. Às vezes nós vivemos de costumes, manias, fechamos os nossos olhos, mas não enxergamos como Deus enxerga. Como foi lido: compre de mim colírio, para que vejas. É Deus quem tem um colírio para as nossas vidas. Estamos dispostos a amar esse irmão mesmo vendo que ele está no erro? Estou disposto a perdoar meu irmão mesmo que me ofendeu? Até quantas vezes, Jesus, eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Às vezes na primeira já não quero perdoar ele, na primeira já não amo, na primeira já não perdoo mais. Eu não sei que Cristo que você está servindo, eu não sei que evangelho você está seguindo, eu não sei com quem você está aprendendo, com Cristo que não é. O apóstolo Paulo, ao mencionar vários dons bíblicos, vários dons espirituais, a carta aos Coríntios capítulo 13, ele diz: mas agora eu vou mostrar um dom. Eu vou mostrar um dom para vocês que é muito mais excelente do que esses outros que eu te falei. Que dom é esse? O amor. Mas como é o amor? Tudo sofre, tudo suporta, não trata com leviandade.
Ele vai além da razão humana. E ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor. Quem não tem esse amor é como um metal, um sino que tine, só faz barulho e aparência. Nossa, esse aí tem, mas se não tiver amor é só barulho. Ei, irmãos, a mesa está posta mais uma vez. Jesus reúne os seus discípulos e começa a lavar o pé deles. Lá estavam os 12 apóstolos. Chegou no pé de Judas, ele pulou e lavou o pé só dos 11. Foi assim? Jesus não desistiu de Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Foi Judas quem desistiu de Cristo, mas Cristo não desistiu de Judas. E às vezes eu desisto tão fácil do meu irmão, da minha irmã. Não, esse eu não vou fazer. Eu faço para essa, faço para esse, mas para esse aqui não faço. Não está aprendendo com Cristo, não. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Mas como assim inimigo? Ele é teu inimigo, mas você não é inimigo dele. Ele pode ser o seu inimigo, mas eu não sou o inimigo dele. Você não é inimigo de ninguém. Alguém pode te odiar, mas você não odeia ninguém. Encerro a palavra. Sempre quando me vem essa passagem no meu espírito, o que Deus fala ao meu coração é que quando aquela mulher é cercada, todos com uma pedra na mão, como que quem dissesse assim: nós iremos apagar a história dessa mulher, com pedras na mão. Com pedras na mão. Só que enquanto muitos estavam com pedras, querendo apagar a história dela, Jesus estava escrevendo. Às vezes nós somos assim, então, enquanto às vezes muitos estão querendo apagar a tua história, apagar a minha história, Jesus está querendo escrever uma nova história. Jesus não veio para apagar a tua história, Jesus veio para escrever uma nova história da sua vida. Nunca desista dessa pessoa ao seu lado, nunca desista de você mesmo. Jesus te ama e quer te ver bem. Ele não te condena e você também não vai condenar ninguém. As suas palmas é para Jesus, amém?